Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue crescendo e abundando em nossas vidas, nos fazendo aí cada vez mais semelhante a Ele, né? Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade ao nosso estudo maravilhoso, falando sobre o amor de Deus. O amor de Deus por Cristo, o amor de Deus por nós, o amor de Deus por sua criação, o amor de Cristo por Deus, o amor de Cristo por nós, e também sobre o nosso amor para com Deus e para com Cristo, né? Estamos examinando o amor de todos esses ângulos, né? Ontem nós estudamos sobre as condições do amor e as consequências do amor, não é? Quem ama obedece, quem obedece cumpre a sua parte da aliança para com Deus, para com Cristo, né? Vimos tudo isso. Hoje, na quinta-feira, pergunta 9 e 10, tem mais questionamentos, 2 questionamentos importantes que a gente vai tratar hoje para o nosso conhecimento e, sobretudo, para a nossa edificação espiritual. A pergunta 9 traz aqui o seguinte questionamento: como o mundo reagirá ao amor de Deus nos seus santos? Como é que o mundo vai reagir quando vê o amor de Deus verdadeiramente agindo na vida dos santos de Deus, né? Como é que é isso? João capítulo 15, versículo 19 diz assim: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, como é que o mundo vai agir diante do amor de Deus? Porque quando o amor de Deus entra nas pessoas, nos santos, essas pessoas, o amor de Deus é amor à verdade, amor à justiça, amor à coisa certa, né? O santo começa a odiar. Odiar no sentido aqui não é o ódio com violência, não. O santo, ele começa a odiar a injustiça. Por exemplo, ele vê uma pessoa explorando outra, enganando para tomar tudo que ela tem. Ele não vai lá espancar essa pessoa, o que está explorando. Não. Ele não vai no explorado e vai denegrir a imagem daquele outro. Não, ele faz justiça. Com amor, ele vai lá no que está explorando, explica para ele que aquilo é errado e que ele vai se prejudicar fazendo aquilo, porque existe a lei do retorno, né? Quem faz o mal, um dia vai colher o mal. E, obviamente, vai naquele que está sendo explorado, por exemplo, e vai contar toda a verdade para ele, para abrir os olhos e não, né? Com conhecimento e discernimento, não ser mais explorado, né? Ter a liberdade de escolher não ser explorado, né? Ser livre também. Pois bem, não é você ser contra, por exemplo, né, um assunto muito polêmico, né, recente no Brasil, né, estão criando até lei para proibir as pessoas de falarem sobre isso, mas é uma coisa tão simples. Não sei por que tanta confusão, né? Por exemplo, eu como cristão, que creio no que a Bíblia cita de forma clara e direta, por exemplo, jamais iria aprovar uma relação homossexual, uma relação entre homem com homem ou mulher com mulher. Mas isso não me dá autorização para humilhar, para perseguir, para machucar, para tirar os direitos civis que todo homem e toda mulher tem, não importa com a sua opção sexual. Respeitar essas pessoas, amar essas pessoas, ajudar essas pessoas é um dever do cristão. Machucar, maltratar, perseguir, denegrir, isso não é coisa de cristão. Agora, aceitar isso como certo, o que eles fazem, suas práticas homossexuais, não pode, porque nós temos liberdade para crer na Bíblia, e a Bíblia condena esse tipo de coisa, né? Pronto, simplesmente. É colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? É colocar as coisas nos seus devidos lugares, com sabedoria, separando o ser humano das suas práticas. Suas práticas podem ser condenáveis, mas eu não tenho obrigação de estar matando o ser humano, não. Não é mesmo? O próprio Cristo deixou isso bem claro para a gente sobre como agir diante até dos nossos inimigos. Pois bem, o que Cristo está dizendo aqui é muito claro. Eu vou ler agora
trazendo esse texto numa linguagem mais compreensível. Cristo está dizendo: meus discípulos, se vocês fossem do mundo, ou seja, se vocês se agradassem das coisas do mundo, da sua cobiça, dos seus prazeres carnais, da bajulação dos líderes, da cobiça pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque o mundo só ama os que é dele. O mundo amaria vocês porque vocês eram dele. Então, vocês sendo um dele, né, vivendo nas práticas pecaminosas, o mundo amaria vocês. Mas, porque vocês não são do mundo, por que vocês não são do mundo? Porque eu os arranquei do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo. Eu retirei vocês do mundo. Olha que coisa linda. Aí, como vocês não são do mundo, e o mundo só ama os que são deles, agora o mundo vai odiar vocês, porque vocês não são deles. Olha, Deus ama a todos, até aqueles que escolheram não ser dele. Jesus ama a todos, até aqueles que escolheram não ser dele. Como é que Deus ama? Como é que Jesus ama? Deus ama demonstrando o seu amor, dando o seu filho para morrer pelo mundo, não é? Para morrer pelos que o amam, não. Ele deu Jesus para morrer pelo mundo. Cristo veio aqui para salvar o mundo, não foi só os que servem a ele, não. Ah, mas é verdade que só serão salvos aqueles que aceitam esse amor igual aos mandamentos. É verdade. Mas, ora, é como se eu dissesse assim, olha, eu estou trazendo aqui tem 100 pessoas aqui, eu trouxe 100 cestas básicas para vocês que estão morrendo de fome. Aí 50 orgulhosos falam assim, não quero não. Não quero a cesta básica não. Não quero não, porque eu já fui rico, só comia caviar, não vou comer essa cesta básica que tem feijão, arroz e rapadura, não serve para mim não. Ah, você tem o direito de rejeitar aquilo, mas a cesta básica foi oferecida. Da mesma forma, a salvação, a graça foi oferecida para todo mundo. Infelizmente, todo mundo não será alcançado porque no seu livre-arbítrio, no seu direito de escolha, rejeitou. Simples assim. É com essa simplicidade que a Bíblia ensina sobre o amor de Deus, né? Pois bem, então, o mundo recebeu tudo isso. Agora, a Bíblia diz o seguinte, que as coisas que Deus preparou, que o olho não viu, que a mente é incapaz de imaginar, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha a condição aparecendo aí. Ó. O que Deus preparou, as promessas do seu reino, da nova terra, do novo céu, não é para todo mundo, não. A graça da salvação para entrar lá é para todo mundo. Mas para entrar lá só é para aqueles que o amam. E aqueles que o amam faz o quê? Cristo já disse, se me amais, guardarei meus mandamentos. Se você me amar, meu Pai ama você, e eu e meu Pai viremos para você e faremos morar. Então, veja que a condição para se obter a salvação é amar a Deus. Assim como Deus nos ama. Tem que haver uma reciprocidade de amor. O amor de Deus e de Cristo para conosco é nos conceder tudo que a gente precisa para a salvação e para viver bem aqui. A nossa parte, para provarmos que amamos a Deus, é cumprir toda a sua palavra, é guardar todos os seus mandamentos. Então, Cristo está dizendo assim, agora preste atenção. Como o mundo todo não vai ser salvo, porque as pessoas amam mais o mundo do que o mundo de Deus, do que o reino de Deus, então esse mundo vai odiar vocês que não pertencem a esse mundo. Então, quem ama? Deus, Jesus Cristo. Quem odeia? O mundo. O mundo ama o mundo. O mundo ama o erro. O mundo ama as trevas, tudo aquilo que é errado. Mas Deus, Cristo e os santos amam a verdade, a justiça e tal. Então, aqui está claramente, Jesus está claramente criando um antagonismo, dois polos, dois partidos, duas vidas diferentes, né?
dois ambientes distintos, contrários, como é a luz e as trevas, a morte e a vida, a verdade e a mentira, né? Aqui muito bem claro. Então, a Bíblia é muito clara sobre definir o que é o amor e como se prova o amor. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 10, a próxima pergunta, com mais um questionamento muito interessante sobre essa questão do amor, né? O amor de Deus, o amor de Deus para conosco, o amor da nossa parte para com Deus. E a pergunta 10 aqui nos traz aqui o seguinte questionamento. Que gloriosa recompensa terão aqueles que guardam as palavras de Jesus e o amam? Olha a recompensa. Agora veja, vamos ver se tem alguma condição nessa recompensa, nessa promessa aqui. Vamos ver se tem alguma condição. O verso é João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado também pelo meu Pai, amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Que informação, né? Que coisa linda. Então, aqui no versículo 21, Cristo, ele praticamente consegue resumir o que ele já disse, né, nos outros versículos do contexto aqui do capítulo 14 de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você guarda a minha palavra. Guardar mandamento, guardar a palavra. Aqui ele vai ser ainda muito mais didático. Aqueles, né, que têm guardado no coração os meus mandamentos. Olha, que tem o mandamento na mente. Aquele que tomou para si a lei, aquele que quer para si. Não, eu tomei para mim como objetivo de vida, vou guardar esses mandamentos. Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Aquele que tem o conhecimento, aquele que tomou para si e o guarda. Guardar os mandamentos não é colocar dentro de uma bolsa, não é colocar dentro de um bolso, dentro de uma mochila, dentro de um armário, dentro de um baú e trancar lá e esquecer lá, não. Guardar aqui no contexto quer dizer observar. Guardar no coração, na memória, para não pecar contra eles. O tempo inteiro está guardado, mas não escondido. Guardado no sentido de lembrar dele o tempo todo. Guardar no coração para não esquecer. Guardar na memória, para nunca perder de vista estas observâncias. Olha que coisa linda. Então isso significa guardar os mandamentos. Muita gente, na língua portuguesa, quando lê guardar, muitas vezes a gente guarda alguma coisa, né? Uma bermuda, uma roupa qualquer, um objeto, e acaba esquecendo em algum lugar, não é? Aí às vezes nem se lembra que tem aquilo, de tantas coisas que tem, nem se lembra, não é assim? Pois é, não é esse guardar aqui não, o guardar aqui é diferente. O guardar aqui é guardar no sentido de observar o tempo todo, não é lançar fora, é guardar para si, não é ouvir aquilo, né, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não, guardar aqui no sentido é justamente de ter para si, para observar. Então, ele é bem claro ao dizer que aqueles que têm o meu mandamento e os guarda, esse está provando que me ama. Aquele que diz que é cristão, mas não quer nem ouvir falar em mandamento, inclusive é contra, prega que é contra guardar, que o povo não deve guardar os mandamentos. O próprio Cristo já disse lá, em Mateus capítulo 5, que estes que fazem isso, que além de não guardar os mandamentos, ainda ensina aos outros que não é para guardar, esse será chamado de menor, ou seja, menor não atingiu a estatura de Cristo. Se é menor, não chegou no nível da vara de medição de João lá no capítulo 11 de Apocalipse. Se ele não passou na medida porque é pequeno, não entra no reino dos céus. Então ele será menor, considerado menor do reino dos céus. Ou seja, ele não atingiu a estatura de Cristo. Ele não entrará. Então aquele que ensina para as pessoas, aqueles que não guardam os mandamentos, se ainda estimula os outros pelo seu falso ensinamento de que não deve guardar mandamento, porque mandamento passou, esses aí serão chamados menores no reino dos céus, porque não atingiu a estatura mínima
para entrar no reino de Deus. E essa é a fala de Cristo lá, mostrando que essas pessoas são indignas. Como é que eu vou ensinar as Escrituras Sagradas? Como eu disse lá já no comentário de ontem, da lição de ontem, quando nós falamos lá que, olha, 90% da Bíblia é preceitos, são mandamentos, são normas, são regras, é formado de leis. Não é à toa que a Bíblia, a base de toda a Escritura, é chamada de Torá. A palavra Torá do hebraico vem de lei. Lei no sentido de escritura. Por isso que a Bíblia inteira está, do Gênesis ao Apocalipse, está apelando para a lei. Inclusive, no último livro da Bíblia, a graça revelada de forma, a fé, a graça, né, e a justiça de Deus, unidas, reveladas em símbolos. Ora, o dragão, o Satanás, no último tempo, na época, né, da perseguição final, o dragão se levanta contra quem? Quando a terra vai ter um restinho. Ah, tem 2,5 bilhões de cristãos. Não, não é esse não. A Bíblia diz que é só um remanescente, um restinho. Uma quantidade pequena desses 2 milhões e poucos aí, né? De cristãos, de ex-cristãos, de ex-judeus, de ex-budistas, islâmicos, pessoas que pela fé aceitarão a verdade, que não está ligada a nenhum sistema dominador que maltrata, que persegue, que explora as pessoas, mas que são libertas por Cristo, o verdadeiro Messias. Aí sim, essas pessoas serão o grande alvo do dragão. E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja vestida de branco, a igreja pura, a igreja verdadeira, que não é uma instituição, e foi perseguir o restante dos restante é o remanescente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Qual é a fé de Jesus? Guardar os mandamentos de Deus. Já imaginou? Você já pensou que aqueles que defendem a nova aliança no Novo Testamento, não é para guardar mandamento mais não, E o que é que eles fazem com esses versos? A cegueira espiritual certamente tem dominado esses homens malignos que atacam a estrutura de toda a verdade, que a base é a lei. A base é a lei. Ah, porque eu aprendi errado, eu aprendi a ter ódio do legalismo. Você está certo quando você reprova o legalismo. O legalismo é a má interpretação da lei, levando o homem a colocar sobre a palavra de Deus os seus costumes, as suas filosofias, os seus interesses pessoais, as suas tradições. Esse é o problema, né? Ah, eu não gosto da lei porque eu vejo a lei como legalista. Você entendeu errado a Bíblia, eu falei de novo. Está falando bobagem, não sabe o que está dizendo. Ah, é porque o pastor da igreja que disse que o fariseu era legalista porque eles observavam a lei. Eles eram legalistas porque não observavam a lei, disse Cristo. Vocês invalidam a lei de Deus por causa dos vossos costumes, disse Cristo. Então eles não guardavam a lei. Mas infelizmente, pastores malignos, homens ensinadores terríveis das igrejas têm ensinado para muitos cristãos odiarem a lei. E a base aqui está o amor, aqui, olha, amor. Amor está intrinsecamente ligado com obediência à lei, obediência aos mandamentos e ligado ao sacrifício para isso. É o que a gente tem aprendido de forma clara aqui, principalmente no livro de João, né? E ele diz bem claro, ó, se você guardar os mandamentos, você provou que me ama. Se você guardar os mandamentos, né? Então você será amado de meu Pai. Será que Deus vai amar um desobediente aos seus mandamentos? Pergunta a Jesus aqui se ele se vai. Jesus está dizendo que não. Ó. Agora, se você guardar os mandamentos, você prova que me ama e meu Pai também vai amar você. Aí sim, aí eu também o amarei. Não é só meu Pai que vai lhe amar, não. Eu amarei você também. E o mais lindo aqui de tudo aqui, ó. Eu me manifestarei a você. Tem coisa mais importante no universo para o homem pecador que vive neste mundo? Tem coisa mais importante do que Jesus se revelar para ele? Olha, se Jesus se revela para mim e para você, nós temos tudo o que nós precisamos e carecemos. Tudo, exatamente tudo. Porque quando Cristo se revela para a gente, ele traz o que para a gente? A liberdade, a verdade, o conhecimento de Deus, o amor,
o poder para vencer, a justificação, a salvação. E eu preciso mais de quê? Que maravilha, não é? Então, busquemos esse amor que ele vem pelo interesse de obedecer, e ele se confirma quando nós começamos a obedecer. E para obedecer esses mandamentos, a gente pede a Cristo, ele nos dá o poder para a obediência.